daremos continuidade ao nosso capítulo 4. Hoje a nossa aula é de História e nós daremos então continuidade, sim, ao capítulo que fala sobre a Revolução Francesa. Hoje nós iremos abordar 4 tópicos e os 2 primeiros tópicos que nós abordaremos são a reação absolutista e também a República Francesa. Esses 2 tópicos que nós iremos abordar, eles estão lá na página 46 e também na página 47. E quando nós lembramos aí no nosso primeiro tópico sobre reação absolutista, nós vamos logo imaginar, como eu sempre digo para vocês, lembrando de uma palavra, vendo o seu significado, a sua definição, nós podemos concluir de imediato o que vai querer aí abordar exatamente. Então, se nós estamos falando de reação, nós estamos falando das respostas absolutistas em relação à Revolução Francesa, porque é o tema principal das nossas aulas do capítulo 4. Então, veja só, quais foram essas respostas absolutistas? Quando nós observarmos respostas absolutistas, nós iremos lembrar de fuga, condenação, o fim da monarquia constitucional e também o início de uma nova fase, a qual se deu aí a fase da República. E o que aconteceu para que houvesse então a fuga? Quais foram essas respostas em relação à fuga? Nós vemos aí a dificuldade do povo francês em relação à Revolução. Sim, exatamente. Como eles estavam em pleno processo ali de brigas pelos seus direitos e também cada um querendo se favorecer de algum modo, com certeza houveram aí muitas respostas em relação a tudo isso. E bem no auge ali começaram a se intensificar ainda mais a Revolução. E a partir dessa intensificação da Revolução Francesa, o que aconteceu? Com certeza, muitas pessoas ficaram com medo da reação ali do povo, da população, das brigas, isso mesmo, das manifestações. E o que aconteceu? Os nobres, que eram aqueles que tinham bem mais dinheiro, exatamente o que eles fizeram? Começaram então a fugir. Começou aí o processo de fuga. Eles foram para outras cidades, outros estados, a qual eles tinham a monarquia absolutista. Quando nós falamos então de uma monarquia absolutista, nós vimos bem no início das nossas aulas de história sobre a questão da monarquia. Monarquia, ali o governo que é comandado por um rei. E quando nós falamos de absolutista, é onde esse poder é absoluto, total. Mas, lembrando que nessa época, a França, ela tinha uma monarquia constitucional. O que quer dizer constitucional? A monarquia, ela tinha os seus poderes limitados. Sim, limitados por algumas regras, por algumas leis que eram introduzidas ali também. Porque esse governo, ele tinha o quê? Pessoas que representavam uma classe, ou seja, os povos. Aí, insatisfeitos com essa situação, eles fugiram para os estados que eram então governados ali por uma monarquia absolutista. Mas eles tinham sim a esperança de retornar à França para que pudesse ver novamente o seu país sendo aí governado novamente por uma monarquia absolutista. E durante essa fuga, somente os nobres fizeram com que eles fugiram? O texto vai nos dizer o seguinte, que não. O rei da França, vendo todo o movimento, ele decidiu então se aliar à Prússia, à Áustria. Por quê? Porque ele era casado com quem? Ele era casado ali com a Maria Antonieta, a princesa. E essa princesa era uma princesa austríaca. Então ele decidiu com certeza se unir à Prússia para que pudessem então manter o poder e a força. Mas com certeza nem tudo é tão fácil assim.
Mas existiam aí, na verdade, muitas revoluções e o medo era que tudo isso se disseminasse por toda a Europa. Então, com certeza, eles ficaram com medo de trazer o fim a outras monarquias que existiam ali na época. E o que aconteceu? Vendo toda essa situação, o rei Luís XVI, ele não esperou muito. Ele planejou também a sua fuga e a fuga da sua família. Mas descobriram que o rei queria fugir da França e armaram ali uma situação. E antes mesmo que o rei chegasse a avançar a fronteira da França, bem próximo, faltando apenas alguns quilômetros para que rompesse ali e chegasse do outro lado, ele foi pego. E com certeza não foi nada bom para o seu lado. Ao ser pego aí também, na sua fuga, o rei Luís XVI, ele foi condenado. E a sua condenação, com certeza, foi a morte. E a sua morte foi de forma cruel. Ele foi guilhotinado. Então, a partir da sua morte aí, sendo o rei Luís XVI guilhotinado, morto, deu aí, então, o fim de uma monarquia constitucional e passou a existir aí uma nova fase, a fase, então, da República. E o que seria aí a República? Como nós podemos ver a República? A República também, ela é representada por algumas pessoas que dão direito exatamente a quem? Isso vai dar o direito ali aos representantes. E aí, quais seriam esses representantes? No nosso próximo tópico, nós iremos ver a República Francesa, já que o processo da monarquia constitucional finda com a morte do rei Luís XVI e o novo processo aí de governo é o da República. Então agora nós iremos passar para o próximo tópico, que vai nos falar um pouquinho sobre a questão da República Francesa. E nós vamos hoje ver alguns dos aspectos que aconteceram durante esse período. Como nós estamos falando aqui de uma república, nós estamos falando de que, com certeza, ela seria ali governada por uma assembleia. E essa assembleia, ela passou a ser chamada de convenção. Isso mesmo, convenção. E os participantes eram eleitos por quais categorias? Pelo voto masculino. Isso mesmo, eram os homens que decidiam aí essa questão, decidiam quem eles colocavam no poder para representá-los. E nesse período, ele diz o seguinte, esse período durou a partir do início aí de 1789, logo quando nós vimos na nossa aula passada que alguns direitos foram alcançados. Então aproveitaram o momento e partiram então para o seu processo também de desenvolvimento. E com isso, durante esse período aí do início da Revolução e também até a proclamação da República, esse período aí ficou conhecido como a fase moderada. Exatamente. E nessa nova fase da República, houveram 3 grupos. E quais seriam esses 3 grupos aí que surgiram durante a fase da República Francesa? Em destaque, nós iremos ver 3 grupos aí que se destacaram durante esse período. E quais foram esses 3 grupos políticos que estavam em destaque? Nós iremos ver o primeiro sobre os girondinos. Os girondinos, eles eram compostos pela burguesia. E logo depois nós vamos ver a planície. A planície era representada por aquelas pessoas que estavam ao centro. E depois nós vamos ver os jacobinos, isso mesmo. O nosso texto vai enfatizar bastante sobre a ação dos jacobinos. E os jacobinos, eles eram povos bem insistentes. E eles ganharam muito espaço aí. Nós iremos ver também que alguns líderes se destacaram dentro dessa classe aqui, dentro desse poder.
E esse poder ele era comandado por quem? Os jacobinos eram compostos pela população média e também pela população pobre. E eles ficavam de que lado? Se os gerondinos ficavam na direita, os jacobinos ficavam do lado da esquerda, que era chamada aí a classe média e a classe pobre. Então nós vemos algumas comparações desse período, também para algumas comparações contemporâneas, atuais, vendo que até hoje esses respingos se dão também na nossa nação brasileira. Hoje nós vemos também uma guerra contínua política entre a direita e entre a esquerda, exatamente. Então nós podemos ver que esse processo de disputa de poder, ela já é bem antiga, e é isso que se torna importante estudar a história, porque passamos então a entender um pouco também daquilo que é vivido no nosso presente. Então, com essa disputa, lógico, esses três representantes aqui políticos, os quais eram destaque na época, com certeza eles também iriam representar, mas disputar o quê? Poder. Porque nós sabemos que o poder é onde faz acontecer todo o processo. E nós iremos ver o seguinte, que houveram aqui, como um grupo de destaque também, os jacobinos, eles tinham aí alguns representantes. E os representantes que estiveram mais destaque aí na época foram quem? Foram o Robespierre, o Marat, o Danton e o Saint-Just. Exatamente. E após a proclamação da República durante o governo da Convenção, esses grupos políticos, como nós vimos, começaram a disputar. Exatamente. E os jacobinos não deixou nada barato. E para manter o poder, sabe o que foi que os jacobinos fizeram? Eles começaram então a perseguir os seus opositores. E com essa perseguição, as manifestações ficaram mais extensas. As manifestações ficaram mais intensas. E nessa época, o grande líder que comandava toda essa tropa era chamado de Robespierre. Robespierre se destacou aí dentro do grupo político dos jacobinos, dentre outros também que tiveram colaborando. E os jacobinos, com certeza, começaram a implantar muitas leis, muitas regras, porque na época, com certeza, eles estavam ali com a faca e também o queijo na mão. E nós vimos que eles implantaram o quê? A lei do máximo. E qual era a lei do máximo? A lei do máximo, ela proibia aí o aumento do pão. Eles também foram longe, muito longe. Sabe o que eles fizeram? Eles também conseguiram aí elaborar uma nova declaração dos direitos do homem e também do cidadão. Isso mesmo, olha só a tamanha da ousadia. E para também defender aí a revolução das nações inimigas, os jacobinos delegaram muito poder ao grupo de pessoas lideradas por Robespierre. Então, Robespierre formou um grupo chamado de Comitê da Salvação. E o que seria o Comitê da Salvação? O Comitê da Salvação agia com mãos de ferro. O que seriam essas mãos de ferro? As mãos de ferro davam poder, então, para os jacobinos aí cercar os inimigos de todas as maneiras. Eles cercavam de um lado e de outro para combatê-los a qualquer preço. Então nós vimos o quê? Que todos os traidores que eram considerados pelos jacobinos também eram mortos. E da mesma forma como foi morto o rei Luís XVI, eles também eram guilhotinados. E nessa fase de todo esse processo, nós vimos as mulheres? Não, nós não vimos as mulheres em combate. Mas a história da Revolução Francesa também nos diz o seguinte, que as mulheres combateram também com o processo da Revolução de forma ferrenha. Elas não ficaram para trás. Aqui no nosso livro nós ainda não vemos ainda, mas eu quero dizer para vocês que as mulheres também elas estavam em alta.
Se nós formos analisar um pouco mais a fundo dessa história sobre a Revolução Francesa, nós iremos ver muitas representantes aí do sexo feminino lutando também nesse processo da Revolução. Como nós vimos, somente os homens, sim, faziam ali a escolha de quem os representar no poder político. E com certeza as mulheres não tinham vez ao voto, mas elas lutaram em favor também do seu voto ali para escolher os seus representantes. E lá no futuro, bem no futuro, elas conseguiram. Na mesma época que saiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, também houveram mulheres que lutaram a favor dos seus direitos. E elas também construíram aí a Declaração dos Direitos da Mulher e também da Cidadania, ou seja, dos cidadãos. Elas aí lutavam sim por vários direitos, aos quais também não eram beneficiados a elas. Agora nós iremos partir para os nossos dois últimos tópicos que abordaremos na nossa aula de hoje. Os tópicos que nós iremos abordar na nossa aula, ainda fiquem ligados aí, será sobre o Diretório e o 18 Brumário. Depois nós iremos ver sobre o Império Napoleônico. Segura que nós já estamos montando aí o nosso próximo cenário para darmos continuidade ao conteúdo. Vamos já ver esses dois tópicos. Então, rodando e voltando aí com os nossos dois tópicos, exatamente, vamos continuar. Nós vamos falar então primeiramente sobre o Diretório e também os 18 Brumários. O que seriam esses dois processos, Diretório e 18 Brumários? Com a grande insatisfação do povo aí em relação, como nós vimos, da disputa de poder pelos jacobinos que tentaram tocar o terror na França, com certeza o povo não ia ficar de braços cruzados. Como nós vimos que os jacobinos eram compostos aí pela classe pobre e também pela classe média, eles eram, digamos que a maioria, mas com certeza não era quem estava diretamente ligado com o poder. Nós tínhamos também a classe dos girondinos, como nós vimos, era composto então pela alta nobreza e com certeza a alta burguesia não ia ficar satisfeito com essa situação. E o que foi que eles fizeram? Se era composto pela alta burguesia, eles fizeram o quê? E os girondinos começaram a analisar e falaram, vamos respeitar também a vontade de uma grande parte da população. Insatisfeita, como o jacobino já estava ali tocando o terror, a população, a nação francesa falou, estamos cansados de tudo isso. Então, os girondinos aproveitaram e falaram, vamos aí então respeitar, isso mesmo, respeitar a voz da população francesa, então vamos partir também para o ataque. Aí os girondinos fizeram o quê? Começaram a assumir exatamente o poder. Ao assumir o poder, eles levaram a maioria dos jacobinos também à guilhotina. Então, a partir desse processo, a partir da tomada de poder aí entre os girondinos, colocaram os jacobinos para correr, inicia aí o período do Diretório, isso mesmo, o período do Diretório. E esse período do Diretório foi governado então pela alta nobreza, como nós vimos, a alta burguesia. Agora nós já entendemos então o processo do Diretório. Agora o que seria os 18 Brumários? Ou seja, a alta burguesia estava ali comandando total, então eles falaram, vamos romper com o nosso processo de ganha de poder. E o que eles fizeram? Vamos partir então. Eles partiram para um exército revolucionário na França e aí começou a grande expansão militar diante do cenário que havia acontecido, que eles chamaram aí e que nós também podemos chamar diante da história de um caos político.
E ao romper com a expansão militar, aproveitaram então os problemas internos e externos com o governo do Diretório, não conseguiu satisfazer as carências da população. O que foi que eles falaram? Então vamos lá. Partir então para uma outra necessidade de governo. Eles falaram, e aí eles fizeram um governo forte. Então aproveitaram e fizeram aí de Napoleão Bonaparte a figura ideal para esse processo de uma nação fortificada. E pegaram o general, que era um general muito jovem, Napoleão, apenas com 24 anos. Ele teve aí o apoio da burguesia e também o apoio do exército militar. Napoleão, ele era um homem com grandes habilidades. Habilidades o quê? Militares e também habilidades políticas. Napoleão, então, ao ganhar aí o apoio, ele faz o quê? Ele aproveita e dá o golpe político, tomando então o quê? O apoio, tomando então o poder com o apoio de quem? Como nós vimos, da burguesia e também do exército. Ao tomar isso mesmo, o poder político na época, ele avançou exatamente. E ao avançar então com o golpe político, esse golpe político ficou conhecido como 18 Brumário. Ocorrido em que ano? Ocorrido aí no ano de 1799. Em que data, professora? No dia 9 de novembro. Aproveitando todo esse processo que Napoleão estava em alta, agora nós vamos conhecer que a partir de então Napoleão alcança aí o seu império. E como que se deu o processo do Império Napoleônico? Napoleão sai aqui da fase dos 18 Brumários, conseguindo aí, com um golpe exatamente político, que recuperar para suas mãos, conseguiu aí, com um golpe político, tomar posse do poder. Então, Napoleão já estava próximo a conquistar também o seu império. Napoleão ficou conhecido na história francesa exatamente como um herói nacional. Então vamos lá, a partir desse momento que ele ganha aqui a posse do poder, ele é o que? Ele traz aí uma nova forma de governo para a França. Napoleão passa a contribuir com uma nova fase do governo, chamada a fase do governo do consulado. Isso mesmo, Napoleão, juntamente com mais 2 representantes muito conhecidos, passou aí a compor o consulado francês. Quem seriam eles? Seria Roger Ducos, Sieyes e também Napoleão. Depois de ter sido aí nomeado como cônsul da França, e o que seria o cônsul? Seria o representante. Como ele era um representante forte, ele futuramente ficou considerado então como o primeiro cônsul da França. Com esse título de grande representante, primeiro representante, então ele fez o que? Aproveitou o poder para tomar aí grandes medidas frente ao consulado. E quais foram essas medidas? Nós vemos aqui algumas medidas que ele tomou. Ele formulou aí um sistema bancário, criando uma nova moeda nacional francesa. Aproveitou também para criar o Banco da França. Depois taxou alguns produtos que eram importados. Também aproveitou para assinar aí um acordo com a igreja. Depois ele fez o que? A criação das escolas normais com o ensino laico por toda a França. Ele também aproveitou o momento para criar o Código Civil em 1804, instituindo o casamento civil e igualdade perante a lei. Na tentativa, também ele tentou retornar aí com a escravidão nas colônias, mas graças a Deus não obteve o sucesso. A França perdeu a colônia aí do Haiti.
amplo incentivo à indústria e também ao comércio nacional e criou escolas profissionalizantes, como os liceus de arte e também militares. E como foi que ele chegou aí ao poder do Império? Napoleão, em 1804, então, ele recebe aí o título de imperador. E por quem que ele foi coroado? Napoleão foi coroado aí na presença do Papa Pio VII. Mas como Napoleão se considerava aí também o cara do poder, o que foi que Napoleão fez? Na hora dele ser coroado, na hora de receber a coroa aí pelo Papa Pio, Napoleão tomou a coroa da mão do Papa Pio e ele começou a se achar que era aí, e ele estava acima de quem? Ele estava acima de tudo e também de todos. Ele falou, pera lá, me dê isso aqui, que isso aqui é meu e eu mesmo vou me coroar, porque eu também me considero aí acima de todos. Foi isso mesmo que ele fez. Napoleão, ele não queria só ficar na França, não. Ele queria também ultrapassar o seu império francês. Ele queria alcançar outras nações, mas com certeza outras nações jamais admitiriam que Napoleão também governasse a sua nação. E com isso ele causou muitas intrigas e também muita confusão. Como nós vimos aqui no processo até chegar ao Império Napoleônico, nós vimos aqui a contribuição de fases. E quais foram essas fases do governo napoleônico? Nós vimos a fase do governo napoleônico no seu consulado e também na sua fase aí como imperador. A fase do consulado napoleônico deu início em 1799 e foi até 1804. A sua fase aí como imperador, então, inicia em 1804 e vai até o ano de 1815. Então, como nós vimos hoje na nossa aula sobre quem? A Revolução Francesa. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 4. E na semana que vem também iremos finalizar o nosso tópico com o capítulo 4, ou seja, na próxima semana finalizaremos, sim, o nosso capítulo 4. Então, fiquem ligados, revisem o conteúdo, não esqueçam de estudar e vamos lá em frente. Lembrando que para poder passar nos nossos vestibulares, não é só na fase do ensino médio. Para nós construirmos aí todo esse conhecimento, nós precisamos estar atentos também no 8º, no 6º e também no 7º ano, porque muitos conteúdos nós vamos estar revisando sempre. Então, não esqueça de revisá-los e até mais, 8º ano!